Podem colocar no telão. Eu verei o que nunca vi. Confesse se você crê. Eu verei o que nunca vi. Eu creio que nesta noite alguns estão dizendo isso. Eu nunca tinha visto uma cerimônia assim. Eu nunca tinha visto uma renovação de votos. Então, se Deus te surpreendeu de alguma forma nesta noite, imagine o que Ele tem para a sua própria vida. Imagine o que Deus tem para manifestar na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus projetos, na sua vida profissional, nas suas finanças, nos seus sonhos. Eu verei o que nunca vi. E você? Muito bem. Quem crê, confessa. Eu verei o que nunca vi. Então hoje o nosso subtema é: quando abraçamos a visão, Deus começa a agir para cumprir os seus desígnios em nós. Então até hoje nós temos falado, desde primeiro culto de outubro, nós temos uma visão dada por Deus. Temos que identificar essa visão. Eu espero que você esteja identificando o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para esse momento da sua vida, a direção de Deus, a visão, o sonho que Deus colocou no seu coração. Não duvide, se você tem orado por isso, nós temos ensinado como você identifica a visão, como você entende que é de Deus. Nós temos usado todos os nossos cultos. Manhã de consagração foi sobre isso. Reunião de oração de segunda-feira foi sobre isso. Para que a gente identifique a visão. E uma vez identificada, nós precisamos abraçar. Nós precisamos tomar para nós. É isso que Deus tem. É isso que vai ser. É isso que eu quero. É isso que vai ser a tônica da minha vida daqui para frente. Porque quando a gente faz isso, igreja, Deus começa a agir para cumprir os seus desígnios em nós. Deus começa a se mover e as coisas começam a vir à luz, começam a acontecer. Diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos e deve fazer planos. Nós precisamos de planos para nos mover. É de Deus. Mas a resposta certa, se esse plano é de Deus, se vai vingar, se é bom para você, se não é, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então ouça o que Deus vai lhe dizer nesta noite, porque dos lábios do Senhor virá a resposta que você está pedindo para Ele. Amém? Então é hora de oração agora. Pai amado e bendito, nesta hora nós colocamos diante de Ti, Pai, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, colocamos as nossas ações, as nossas palavras diante de Ti. Senhor, nesta hora nós colocamos em Tuas mãos o nosso coração, Pai. Colocamos o nosso querer para que ele esteja de acordo com o Teu querer, senão nós vamos nos machucar, Pai. Porque nós precisamos entender qual é a Tua vontade para a nossa vida neste momento e a partir deste momento. O que o Senhor tem para cada um de nós? Onde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer realizar em nós e através de nós nesta terra, Pai? Porque quando nós abraçarmos esta visão, Senhor, o Senhor começa a agir de uma forma tão intensa, tão profunda, tão sobrenatural, Jesus, que os Teus desígnios em nós vão se cumprir. Nós nos abrimos para este mover nesta hora, através da Tua palavra, na unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, diga: eu recebo a palavra desta noite para o meu coração. Em nome de Jesus, obrigada, obrigada, querido diácono Tiago. Meus irmãos amados, eleitos do Senhor, escolhidos de antemão, predestinados em amor para grande salvação, herdeiros da vida eterna, aqueles que são ministrados por anjos, aqueles que são família bendita do Senhor nesta terra, aqueles que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso, digam amém. Então, para nós vivermos uma vida plena, e quem quer viver uma vida plena? Para nós vivermos uma vida, sabe, por cabeça, como está prometido por Deus em Sua palavra, nós devemos estar na visão do Todo-Poderoso. Nós precisamos ter um plano claro e muito bem definido. Para nós vivermos uma vida plena, nós também precisamos fazer um planejamento que comece no presente e que vise o nosso futuro. Que futuro? Um futuro com êxito. Não um futuro com decepções, com frustrações, como já aconteceu
na vida de todos nós, com certeza, que planejamos coisas e objetivamos coisas que Deus não tinha para nós. Então, nós nos frustramos, nós nos demos mal. O Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem um futuro de êxito. Mas nós precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus, a estar na visão do Todo-Poderoso, a planejar a partir desta visão e nos submeter, logicamente, à soberania de Deus. Desta forma, Deus nos guiará e Deus nos dará força para nós seguirmos a visão dele para nós. Amém? Você quer isso? Diga: eu recebo visão de Deus e força para seguir. Muito bem. Então, depois da introdução, vamos para o ponto 1. Diz assim, didaticamente hoje, né, a nossa mensagem. Uma vida de intimidade espiritual é fundamental para o sucesso. Nós não podemos ser tolinhos de achar que nós fazemos as coisas do jeito que a gente quer, que a gente vem à igreja quando a gente quer, que a gente ora quando der tempo, se der tempo, quando as coisas apertarem, e que nós vamos ser bem-sucedidos. Não seremos. Uma vida de intimidade espiritual é necessária, é fundamental para a gente ter sucesso. Então, a gente tem que aprender a andar junto com Deus. A gente tem que pôr Deus em tudo, no nosso dia a dia, tá bem? Amados, os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos devem ser submetidos integralmente ao Senhor. Tudo deve ser submetido a Deus. Em nossos momentos de oração, nós devemos não ficar só pedindo, mas nós devemos colocar para Deus detalhes, pedir para Deus detalhar aquilo que Ele está desenhando na nossa mente, né, no nosso coração. Nós devemos organizar, planejar, elaborar com o Senhor. Senhor, é para fazer isso? Senhor, e se eu fizesse assim? Eu estou pensando em tal coisa, estou pensando em falar com tais pessoas. Essa semana, eu tenho o plano de fazer. Coloque isso, converse com Deus. As pessoas têm muito bloqueio com Deus porque tem uma visão distorcida do que é oração. Oração não é um mantra, oração não é uma reza decorada, oração é um diálogo com o Senhor, é uma troca. Então, se é um diálogo, é uma conversa com Deus, eu tenho que conversar, eu tenho que aprender a conversar com Deus como eu converso com qualquer outra pessoa. Só que entendendo que Deus tem direção para mim, que Deus está prestando atenção na conversa, quando muitas vezes com quem nós falamos não está nem aí com o que a gente está falando. Então, Deus está interessado no nosso diálogo. E depois a gente tem que aprender a ouvir a resposta de Deus. Deus fala também. Não é uma conversa unilateral, sem eco. Deus responde, Deus fala. Agora, tem que ter tempo para isso. Quando você quer estabelecer um bom relacionamento com alguém, você sabe que você tem que gastar tempo, você tem que investir tempo. Quando você quer uma conversa com qualidade, um diálogo, você sabe que você tem que falar, mas você também tem que ouvir, aprender a ouvir. Então, isso é a oração com o Senhor. Sem esse tipo de relacionamento íntimo com Deus, a gente não vai, né, ser aqui ingênuo de achar que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que a gente colocar a mão. Então, vamos lá para Provérbios 16:9 de novo, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho. Não é de novo, não. Esse é um outro versículo. Eu li o 16:1, agora é o 16:9. O coração do homem traça o seu caminho. Então, o que é traçar o caminho? Eu quero isso, eu pretendo chegar ali. Em conversa, em oração, você vai falar para Deus: olha, hoje eu penso que isso seria o melhor para a minha carreira, isso seria o melhor para o meu casamento, para a minha família. Eu penso que vender isso, ou trocar, ou viajar, ou ficar, ou voltar a estudar, ou sei lá, não sei. Mas assim, o coração do homem traça o seu caminho. Você tem um desejo, você tem que ter um querer. Mas quando você conversa com o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor vai colocar aquilo que é dele, Ele vai colocar as condições para aquilo acontecer, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir portas, Ele vai colocar as pessoas certas, Ele vai te dar insights, Ele vai colocar um planejamento, uma programação para aquilo, né, ser levado a termo. Então, você pode traçar caminhos, mas se você não ora, se você não tem intimidade com Deus, se você não coloca isso para Deus, você não tem certeza de onde
vão dar esses caminhos, não é? A palavra de Deus também diz que há caminho que ao homem parece direito, parece bom, parece reto, mas ao final deles dá em caminho de morte. Quantas vezes nós escolhemos uma coisa e depois lá nós nos ferimos, nos machucamos, quando a coisa não foi pior, perdemos tudo, perdemos dinheiro, perdemos uma empresa, perdemos um casamento, perdemos amizades, perdemos saúde, perdemos tantas coisas. Então a gente tem que prestar atenção. Se a gente quer ser bem-sucedido, se a gente quer ter desejos lícitos realizados, nós precisamos aprender a colocar isso para Deus de contínuo, ok? Olha também o que diz o salmista no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é o Senhor, aqui ó, amados, não é o Senhor que tem que se agradar de nós. Nós que temos que nos agradar do Senhor. Já expliquei isso numa pregação exaustivamente. Mas eu queria lembrar à igreja que nós precisamos ser felizes com o Senhor. A gente precisa gostar do Senhor. O que agrada-te de uma pessoa? O que se agradar de alguém? Se agradar de alguém é estar satisfeito com aquela pessoa, você gostar de estar com ela, você querer estar perto dela, você se agrada daquela pessoa, você quer ter ela na sua casa, você quer viajar com ela, você quer que ela lhe convide para estar perto de você. Isso é se agradar de alguém. Aí o salmista vem e diz, agrada-te do Senhor. Convida o Senhor para a sua casa, esteja com o Senhor, coloque o Senhor nas suas festas, nas suas reuniões íntimas, coloque o Senhor no seu quarto, coloque o Senhor nas suas relações, nos seus relacionamentos, sabe, agrada-te do Senhor, queira estar ouvindo o Senhor através da pregação que o Senhor está falando, agrada-te do Senhor, tenha prazer em louvar a Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você precisa estar feliz com o Senhor. Agora, você faz muxoxo, murmura. Igreja, não gosto. Não sei o que. Vai falar de dízimo. Não sei o que. Não, tem que ir todo domingo. É muita coisa. É fanatismo. É não sei o que. Querido, depois você vai ter que... vai querer os desejos do seu coração satisfeitos. Deu ruim. Deu ruim. Por quê? Porque o Senhor não pode ir contra a sua própria palavra. O Senhor já falou como é que as coisas acontecem, está tudo escritinho, bonitinho lá. Por que a gente vai insistir? Eu tenho falado muito, não é bíblico, né? Mas todo mundo sabe o que é dar murro em ponta de faca. Tem cristão que fica dando murro em ponta de faca, se ferido, se machucando, está sangrando, já está sem a mão. Mas não, sabe, não entende que agrada-te do Senhor. Você tem que ter prazer em Deus, você tem que ter prazer no teu irmão, na congregação. Você tem que ter prazer no louvor. Você chega atrasado porque, eu não gosto do louvor. Se você não gosta do louvor, você é ímpio. Hoje estou pegando pesado. Por que ímpio? Porque nós fomos criados, os filhos de Deus, para o louvor da glória de Deus. Amado, você foi criado para falar glória a Deus o tempo inteiro. Como o cabo da Ciolo lá, glória a Deus. Você foi criado para falar glória a Deus. Aí fica tirando sarro do homem lá, mas ele está certo. Ele fala glória a Deus um monte de vezes. O entrevistador disse, você fez até ateu falar glória a Deus. Ele disse, glória a Deus. A Deus. Tirando a brincadeira, ou nós, amados, entendemos que a Bíblia deixa toda a lição para a gente ser feliz nessa terra, né, bem-sucedido, sabe, realizado, pleno, ou então a gente não entendeu nada de Deus, né? É uma religião como outra qualquer, só que para nós não é. Olha só o que Jesus diz em Lucas 14, 28 a 30, diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Primeiro a gente vai, eu quero construir uma casa, eu quero construir um prédio, eu quero construir um puxado. Não, eu não quero puxado. Puxado na casa da sogra. Não, ninguém merece isso. Você merece casa própria. Quem casa quer casa. Eu profetizo, você está morando na casa da sogra, vai sair agora em nome de Jesus para a sua casa. Bispo, você não fala mal da sua sogra, é uma bênção, mas você precisa crescer e ter sua casa. Tá bem? Para ter sua família feliz, independente, sem alguém lá dar palpite na sua vida. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem
zombem dele. O que é isso? Começa a construir uma coisa e não acaba porque não fez as contas direito, não fez um planejamento, fica na metade. Meu, é muito feio. Um crente que não acaba as coisas, que não termina um curso, sabe? Que fala que vai fazer um negócio, não faz, volta para trás, que não para em lugar nenhum. Oh, é muito feio, o testemunho horrível. Quem acha que é horrível? E o que as pessoas dizem? Este homem começou a construir e não a pôde acabar. Só que se esse homem é um ímpio, ninguém fala nada, mas se esse homem é um crente, haja paciência, porque é isso que se aprende, esse é que é o seu Deus, não te deu recurso para acabar, não te deu capacidade para concluir, não sei o quê. Não, Deus dá, só que a pessoa não planejou antes, a pessoa não conversou com Deus antes. Estamos entendendo aqui. Ponto número 2, vamos lá. A direção de Deus é, quem quer saber a direção de Deus? Eu quero, preciso dela, como ar que eu respiro. Meditar na palavra, então precisa de Bíblia. Eu não costumo ler a Bíblia, é muito difícil. Então você devia estar pelo menos todo culto aqui, que todo culto aqui tem explanação bíblica. Eu imagino que quem falta em culto deve ficar em casa lendo a beça Bíblia. Hoje eu estou uma graxinha. A direção de Deus é meditar na palavra, procurar compreender. Então não é só ler igual, não entendi nada. Então leia uma linha, pelo menos entenda uma linha. Leia alguma coisa que você entenda, tá? Compreender as possibilidades reais. Procurar compreender as possibilidades reais. Então assim, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo no meu coração, né? É colocado por Deus, eu sinto que é Deus, Deus confirmou pelo altar, eu li a Bíblia me confirma, enfim, o Espírito testifica. Tá, ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar compreender as possibilidades reais, né? O que eu tenho? A gente sempre fala sobre isso, que a gente tem essa vontade de, no dia de fazer o projeto de vitória, né, Bispo Fê, a gente tem conversado sobre isso. De a gente trazer aqui um quadro, uma lousa, eu sei lá, nós somos os loucos da lousa, os malucos da lousa, escrevendo tudo, escrevendo a visão que Deus nos dá para depois não esquecer nada dos detalhes. Mas é importante, a pessoa diz, eu vou colocar no projeto de 2019, construir uma casa. Eu tenho um terreno, Bispo, eu vou construir uma casa. Beleza. Então tá, onde é que é o terreno? Que tipo de casa? Qual é o tamanho dessa construção? Você tem recursos para isso? Você sabe que precisa de uma planta? Você sabe que você vai ter que contratar ou achar alguém, um engenheiro, um arquiteto, alguém que vai fazer os cálculos para você? Você sabe que isso tem um custo? Quanto custa isso naquele lugar onde você vai construir? Quanto tempo vai demorar com o recurso que você tem? Não tem o recurso? Onde você vai buscar o recurso? Virá de onde? Vai ser um empréstimo? Quanto tempo vai ser? Em quanto tempo vai ser pago esse empréstimo? Qual é a prestação? Você tem condição de pagar essa prestação? Então, amados, nós precisamos meditar na palavra, mas também procurar compreender as possibilidades reais. A gente precisa entender do negócio que nós estamos desejando realizar. Senão a gente é muito, panguão. Estabelecer metas e ficar firme no alvo. Aí uma vez que eu conheço as possibilidades reais, enfim, agora eu vou estabelecer minhas metas dentro daquelas possibilidades reais. E as minhas são diferentes da do outro, que é diferente da do outro, e cada um é cada um. Não é? E depois eu tenho que ficar firme no alvo. Lógico que vai ter dificuldade, que vai ter impedimento. Eu perguntei aqui, nos 2 últimos cultos, quem já começou alguma coisa, uma obra, uma empreitada, quem já começou ali a realizar um desejo do coração e já houve levantes dos infernos? A igreja inteira levantou a mão. Lógico que vai ter levante, que vai ter obstáculo, não é? Mas a gente vai ter que ficar firme no alvo, porque o Senhor é que nos deu aquele alvo e Ele vai nos levar a alcançar. Então, a gente já viu que contrariedades podem aparecer, mas a vitória é certa. Diga, minha vitória é certa. Vamos lembrar um pouquinho mais Neemias. Diga, Neemias. Você sabe que Neemias era um copeiro do rei, né? Copeiro do rei não era nada legal, nada agradável naquela época. O copeiro do rei, ele provava os alimentos, inclusive o vinho, antes do rei. Para quê, bispa? Não é porque ele era um privilegiado, é porque se tivesse veneno, ele morria. Então, o copeiro do rei era uma profissão muito simples, muito
pequena, porque era uma pessoa considerada até desprezível. Caso ela morresse, ela não faria falta. Os irmãos estão entendendo? E isto era Neemias. Vamos lá em Neemias 2, 11 a 16, que diz assim, é ele que está falando, tá? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. O lugar foi ficando espremidinho, né? Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Os muros estavam todos destruídos da cidade de Jerusalém. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então, amados, deixa aqui, lembrar um pouquinho mais, porque depois de a gente entender a visão de Deus para nós não podemos ficar parados. Diga, eu não posso ficar parado. Então, vamos observar o que Neemias fez. Neemias recebeu uma visão de Deus e ele foi, o que eu falei aqui, ele foi averiguar as possibilidades reais, antes de falar o que Deus tinha colocado no seu coração. Deus já tinha dado a visão para ele. Então, ele foi agora averiguar as possibilidades reais. Só depois de Neemias ter certeza, só depois de Neemias ter orado, depois dele ter meditado e compreendido as possibilidades reais, é que Neemias passou a visão. Ok? Então, primeiro, quando Deus te dá uma visão, é você com Deus. Um tempo para você entender a visão, receber aquilo com clareza de Deus. Depois é meditar, orar e averiguar as possibilidades reais para aquilo acontecer, ok? Só depois que você pode repartir e com poucas pessoas, tá? Só se Deus permitir. Então, depois dele ter certeza, depois de Neemias ter orado, depois dele ter meditado, compreendido as possibilidades reais, Neemias passou a visão, quer dizer que ele compartilhou a direção que ele já tinha da parte de Deus com os seus íntimos, ou melhor, com as pessoas que tinham a ver com a realização daquela visão, daquele propósito. Diz o versículo 17, olha só. Então lhes disse, agora Neemias vai contar, como ele falou, estáis vendo a miséria em que estamos. Ele começou a mostrar a realidade para o povo, porque às vezes, sabe, Silmarinha, as pessoas não veem a realidade. Elas estão vivendo um caos e elas não estão percebendo que elas estão no caos. Tem pessoas que estão doentes há tantos anos, com tratamentos enfadonhos há tantos anos, com médico para cá, médico para lá, sabe? Remédio e coisas, e tratamentos infinitos, infindáveis, e uma hora descobre uma coisa, outra hora é outra hora um efeito colateral de uma medicação. Então, a pessoa não enxerga que ela está numa miséria de saúde, que ela está numa deficiência, que ela está num tremedal de lama. Isto pode ser no nível da saúde, no nível das finanças, no nível dos relacionamentos, no nível familiar. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada. Ele teve que trocar em miúdos a situação. As suas portas queimadas. Vinde, pois, olha, então temos uma situação caótica da nossa cidade, do nosso povo, da nossa história. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então, o que Neemias fez? Primeiro, ele teve certeza da visão. Depois, ele orou, meditou. Deus falou, vai, é com você mesmo. Aí, ele foi averiguar as possibilidades, o que estava acontecendo de fato, qual era a situação real. Depois ele chamou pessoas e passou a visão, passou aquilo que tinha de realidade, de possibilidades, como é que estava a situação. E então ele dá uma missão. Primeiro a visão, depois a missão. Diga, primeiro a visão, depois a missão.
Porque se fosse só passar a missão, não tinha sentido. Ó, gente, nós vamos reedificar os muros. Para quê? Se você for falar com alguém da sua família, olha, nós vamos mudar de casa. Talvez a casa seja horrível, lugar medonho, você não suporta mais, é perseguição, é bala perdida, ou é um lugar que enche de água quando chove, enfim, não sei. E de repente você fala para a tua família, nós vamos mudar de casa. E alguém pode dizer para você, para quê? Ué, para que isso agora? Então, antes de você dar uma missão, a missão é, vamos mudar de casa. Você tem que passar a visão. E a visão mostra a realidade das coisas, mostra o que Deus colocou no coração, mostra o que pode acontecer se ficar ali, nesse exemplo que eu estou dando. E o que pode acontecer se mudar dali. Primeiro você tem que ter a realidade, as possibilidades, a visão dada por Deus. Para depois você dizer, agora entenderam? Todo mundo entendeu que a cidade estava destruída, que não tinha muro, que era a cidade do povo de Deus, que eles estavam aniquilados, arrasados, que aquilo denegria a imagem do próprio Deus na vida daquele povo. Primeiro Neemias passa a visão, aí ele disse, olha, agora vamos reedificar. Aí todo mundo disse, todo mundo falou, agora sim. Então se você quer passar alguma coisa para alguém que não está percebendo, primeiro você mostra a realidade, as possibilidades. Depois você vai ter que mostrar o antes e o depois. O que é que vai acontecer? O que é que Deus colocou no seu coração? Amém? Então, para levar adiante a visão de Deus para a sua vida, o propósito que Deus colocou em seu coração, você tem que aprender a confiar em Deus. Diga, confiar em Deus. Agora diga assim, incondicionalmente. Então, você tem que confiar em Deus, você tem que compartilhar a sua fé e a sua confiança, falando para as pessoas que Deus te deu uma visão, que Deus revelou alguma coisa para você. Eu posso chegar aqui e falar assim, gente, olha, a partir dessa semana nós vamos fazer isso, isso, isso. Você fala, tudo bem, ela é a bispa, ela deve saber porque ela está falando isso, então nós vamos fazer. Mas se eu chegar aqui e falar, olha, a situação está assim, 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 Deus colocou isso no meu coração, se nós fizermos assim, nós vamos chegar aqui, o nosso objetivo é aqui, olha o que vai acontecer quando isso mudar. As pessoas dizem, uau, então vamos. Você está entendendo? A gente tem que ter uma visão, a gente tem que ter clareza das possibilidades reais, a gente tem que saber o que Deus colocou no nosso coração, de onde nós vamos chegar em Deus, o que nós vamos construir, conseguir realizar. E aí então nós podemos ter missões, nós podemos ter ações para que aquilo se concretize. Quem está compreendendo, diga amém. Então vamos lá para o versículo 18 de Neemias, diz assim. E lhes declarei, então primeiro ele falou da situação, e agora, o que ele faz? Lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Agora ele conta que ele já tinha orado, que Deus já tinha aprovado, que Deus já tinha dado a direção, e que ele já tinha inclusive dado o primeiro passo, que era falar com o rei, né? E ele já contou para aquele grupo ali, o que o rei tinha falado para ele. Então... agora é legal. Disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. Quando todo mundo comprou e agarrou a visão, agora nós vamos todo mundo junto. Não é mais uma pessoa lutando contra até aqueles que são da casa, às vezes, da família, do ministério. É todo mundo junto. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus sabe que você e eu, para realizarmos algumas coisas, nós precisamos de alguém. Que nós precisamos de mais pessoas. Não sei se é da nossa casa, não sei se é da nossa parentela, não sei se é da igreja, eu não sei. Deus sabe de quem você precisa para ir junto para uma realização. Então nós temos que ter esse processo, esse roteiro que a Bíblia está nos ensinando aqui, que foi o roteiro bem-sucedido de Neemias. E depois a gente se fortalece para a boa obra. E vai todo mundo juntar forças, mas não, olha, dura coisa é um lutar contra. Você já teve num barco de remo? Quem já teve? Num bote, alguma coisa? Com mais de uma pessoa remando. Vou lhe falar, até quando se rema para o mesmo lado, até sincronizar, eu já tive, por isso que eu posso falar. Até pegar o jeitão para o barco sair do lugar
e parar de virar, é difícil. Está todo mundo dentro de um bote dizendo, nós temos que ir para lá. Até achar o jeitão da coisa, já demora. Agora você imagina se nesse barco tem alguém dizendo, não concordo. Eu não vou para lá. Eu não sei se isso é de Deus. Jesus, eu rechaço isso. Não há sonho que vá vingar. Não há desejo colocado por Deus. Não há desejo colocado por Deus que vá ser realizado. Então nós temos que prestar atenção nisso aqui. Amém? Ponto número 3. Vamos lá. Uma vez que a visão esteja clara e definida, confie em Deus e não adie seus passos. Então quando Deus falar, é hora. Já fez todo esse processo aqui básico, né? Básico, mas difícil. Então agora é hora de caminhar. Então não deixe que a vida lhe leve, como diz a música do pagode. Deixa a vida me levar. Não deixa não a vida te levar. A vida te leva para o inferno. A vida te leva para o buraco. A vida te leva para a lama. Então não deixe a vida lhe levar. Conduza você a sua vida. Coloque nela as rédeas. E tenha você as rédeas na mão para dirigir a vida para o alvo que Deus colocou no seu coração. Amém? Então olha, irmão aí que está ao seu lado e diga assim, nada da vida te levar, meu amado. Você que leva a vida para onde Deus mostrar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lembrar. Desde o momento em que Deus lhe revela a visão, até a realização dela. Então, ponto A, ponto 0, quando Deus lhe revela a visão, até a realização, o fim, passando por todo o trajeto para a sua realização, tem um segredo. Mantenha o fervor. Diga, fervor. Você não pode querer realizar um sonho mocorongo. Você não pode querer chegar lá no alvo, um alvo que Deus lhe deu, que é sensacional, que é maravilhoso, que é a sua plena realização, caminhando como um morto, um derrotado, uma cabeça para baixo, um ombro encurvado, uma cara de quem comeu e nunca gostou de nada. Então, uma vez que a visão esteja clara, confie em Deus, dê passos. Agora, esses passos vão ter que ser com fervor. Diga fervor. Por que eu tenho que falar isso? Porque eu já disse que durante o trajeto vai ter adversidade. Vai ter levante. E você vai fazer o quê? Eu sabia que isso não era para mim. Eu sabia que assim, eu não sabia que era ser tão difícil desse jeito. Independentemente de ser difícil, de BBB, de belisquê, de levantes, fervor. É esse fervor que vai queimar todos os obstáculos que se levantarem. É esse fervor que vai pôr inimigos para correr de você, que vai assustar o adversário, porque ele vai dizer, como assim? Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim, olha só. Conheço as tuas obras. Deus está reclamando de alguém aqui. Aqui na Bíblia, tá? Não aqui. Conheço as tuas obras, aqui era de uma igreja, que nem és frio nem quente, ou seja, morno. Morno. Eu não sei quantos gostam de café. Quem gosta de um cafezinho? Como é que você gosta de café? Morno, dá dor de barriga, vai dar diarreia. Tem gente que toma café gelado, existe café gelado, muitos tipos de café gelado, café com sorvete. Na Itália é muito comum se tomar café gelado. É bom, tem quem aprecie. Mas você vai dificilmente encontrar um lugar que lhe ofereça, que lhe venda um bom café morno. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é que Deus vomita crente, não é nada disso. Mas é para você entender o que é uma coisa.
uma pessoa que está a ponto de vomitar, dá um enjoo. Quem já esteve a ponto de vomitar? Desculpa eu estar falando sobre isso, né? Quem já vomitou? Você sabe o antes como é? Você se lembra? É essa sensação que Deus tem quando a gente não tem fervor. Quando a gente faz as coisas por fazer. Quando a gente vem à igreja por vir. Quando a gente fica num louvor por ficar, que nem um banana. Quando a gente vê um momento de mudar nossa sorte financeira, que é a plantação, e não planta nada. Assim, porque as morno e nem as quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Dá enjoo para Deus. Vai Deus se enjoar de um de nós, sem chance de alguma coisa. Então, Deus exige empenho. E Deus exige fervor. Muito entusiasmo. Para realizarmos a visão. Assim. Ainda quando tiver adversidade. Assim. Ainda quando fizerem pouco de você. Assim. Amém! Você está recebendo essa palavra no seu espírito ou não? O quanto essa palavra está mexendo com a sua vida no presente que vai alterar o seu futuro. É você quem decide. Eu não posso fazer nada por você, a não ser pregar. Então, Deus exige entusiasmo para realizarmos a visão. Portanto, não permita que lhe desmotivem ou lhe impeçam de realizá-la. Neemias 2, 19 e 20 diz assim, vamos lá. Porém, agora, estava todo mundo fervoroso, entusiasmado. Vamos reedificar os muros de Jerusalém. Que obra! Tudo a favor. O rei deixou, o rei deu férias para Neemias, o rei deu madeira, o rei deu soldados, o rei deu empregados, o rei deu ferramenta, o rei, tudo facilitado. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, puseram lá na rede social, que isso que esses caras pensam que vão fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha só, incitação contra o governo, ou incitação contra a direita, olha a esquerda. Não vai embora da igreja, amado, não vai embora da igreja. Mas Sambalate, Tobias e Gesem eram esquerda. Oposição da mais bárbara, baixa. Porque Deus deu uma visão, Deus deu uma direção, Deus colocou um querer, era uma obra de Deus, mas tinha 3 lá já espalhando que era subversão, que era antidemocracia. Eles eram a resistência. Não vai embora da igreja. Ouça a verdade vai te libertar. Eu creio. Então o que eles fizeram? Eles estavam começando a jogar água naquela fervura, naquele fervor, para ver se eles desanimavam, se eles desistiam, se eles largavam aquela obra. Diz o versículo 20, vamos lá. Então lhes respondi, agora vem a nossa resposta, que é a sua, a minha. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos os muros. Olha, quando Deus te der uma visão e você começar a fazer, vai vir Sambalate. Vai ter resistência. Você vai falar, o Deus dos céus me dará bom êxito. Eu sou serva, eu sou servo do Deus vivo. Eu vou me dispor e eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração para fazer. E vocês, todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, vocês são filhos do diabo, vocês não têm parte com a bênção do Todo-Poderoso.
Você tem que enxergar isso com clareza, a partir do momento que você começa a dar passos para realizar a visão de Deus. Amém? Então, eu já profetizo, pela fé, em o nome de Jesus Cristo, que nenhum Sambalate, Tobias ou Gesem, ou nome qualquer que exista, irá lhe desmotivar ou paralisar você na realização da sua visão, na realização do seu sonho, na realização do seu propósito de vida. Eu profetizo que você vai começar alguma coisa de Deus e você vai terminar perfeitamente com a força e o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus não criou você para viver aqui à deriva, sem rumo, desmotivado e paralisado. Então diga, eu não fui criado por Deus para viver aqui à deriva, sem rumo, desmotivado e paralisado. Amado, Deus começou a boa obra na sua vida e Ele vai completá-la até o dia final. Então elabore os seus planos, estipule suas metas e coloque tudo isso perante o Senhor em oração e confissão de fé. Aquilo que você crê, você vai falar. Não recue, nem se atemorize, porque Deus lhe dará bom êxito. Assim disse o Espírito da graça do Senhor àqueles que estão recebendo uma visão do Todo-Poderoso. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos todos ficar de pé? Senhor meu Deus e meu Pai, meu Rei, meu Salvador, meu soberano Senhor, Jesus, nosso dono, Quírios, nosso proprietário, obrigado por esta noite tão deliciosa, Pai, na tua casa, tão leve, tão de paz, uma noite de tanta direção, de tanta clareza, de como nós precisamos, Senhor, ser fervorosos com aquilo que o Senhor nos dá para fazer. Entrega em nossas mãos, Pai. Ó Deus, eu quero contagiar cada irmão, amigo que está aqui, que está pela internet, para que identifique de uma vez por todas qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o sonho, qual é a visão dada por Deus para que seja realizada. Jesus, e ao identificá-la, ao identificar a visão, o propósito, Jesus, que cada um aqui abrace a visão, Senhor. E ao abraçar a visão, Jesus, comece a orar, a meditar, a conversar contigo, a colocar, Senhor, os projetos contigo primeiro, Senhor. E que depois aprenda, Jesus, a averiguar as possibilidades que tem, Pai, para realizar, Jesus. Porque se nós dermos passos maiores que as nossas pernas a cada momento, nós vamos nos arrebentar. Senhor Jesus, os nossos passos serão dados em Ti, com a Tua direção, a Tua orientação. A Tua palavra diz que o homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, Pai. E a partir, Pai, dessa averiguação, nós poderemos então, Jesus, começar a dar passos, começar a falar com as pessoas certas que o Senhor vai colocar para nos ajudar nas nossas realizações, Pai. Eu oro, Pai, para que cada irmão que está aqui hoje, Senhor, seja Neemias na sua própria vida, na sua casa, seja um Neemias, Pai, no seu casamento, seja um Neemias no seu negócio, no seu comércio, na sociedade, seja um Neemias por onde andar, Jesus. Que ninguém aqui se esmoreça e paralise por causa de Tobias, de Sambalates, de Gesem, de pessoas que são contra aquilo que o Senhor determinou. O Senhor determinou, porque nada acontece sem a tua determinação ou permissão.
E quando o Senhor nos revela, Pai, a visão, então está determinada a realização. O Senhor coloca o querer e o Senhor é responsável pelo realizar. Assim nós cremos e estamos sendo movidos pelo Teu Espírito, Senhor, a não pararmos, a nos agitarmos, a andarmos, a avançarmos, a evoluirmos, a crescermos, a querermos mais, a voar voos mais altos. Jesus, somos cristãos da graça de Deus. O Senhor não tem mesmice de vida para nós. O Senhor tem uma vida de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Esse é o nosso chamado. E assim nós saímos daqui hoje, vencedores para vencer sempre, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: vamos louvar com fervor.